Como que eu vou descrever esse livro? O que eu posso falar dessa história sem dar spoiler? Gente, é muito difícil fazer resenha desse livro sem dar spoiler. Que história foda! Oi! Já que vocês estão aí, vamos então conversar sobre mais um livro e dessa vez uma dica muito especial da minha aluna Ana Pera, eu vou lembrar. Eu vou lembrar o nome do namorado dela. Gustavo. Dica dos meus alunos Ana e Gustavo da UFES de São Mateus. Gente, muito obrigado pela recomendação. Não é um livro que foi lançado no último mês, na última semana. O lançamento é de 2015. Fez muito sucesso lá fora, nos outros países. E aqui também. Eu estou falando de A Rainha Vermelha. Esse livro de Victoria Aveyard, deve ser assim que pronuncia o nome dela. Enfim, esse livro é muito, com o perdão da palavra, muito foda. Normalmente, eu falo os pontos positivos, o que eu gostei no livro, e depois então eu faço alguma crítica se for o caso. Neste livro de Victoria Aveyard, A Rainha Vermelha, eu vou inverter. Eu vou primeiro fazer as críticas que eu tenho para fazer ao livro, que são só duas, e depois então eu vou contar a minha opinião e um relato bem breve aí sobre a história, o que diz essa história. Bom, as minhas críticas ao livro, à história, são apenas duas. A primeira é que no início, a minha mente, o meu cérebrozinho aqui dentro de uma caixinha muito bonitinha, teve dificuldade de criar o ambiente proposto pela autora nessa saga. Porque conforme eu ia lendo os capítulos iniciais, em um momento parecia uma época meio medieval, com reis, rainhas, castelos, poder, monarquia. Só que de repente os guardas não estavam armados com espadas, estavam armados com metralhadoras, fuzis, com armas modernas do nosso dia a dia. Enquanto na época das monarquias medievais o meio de transporte utilizado eram carruagens puxadas por cavalos, aqui nessa história nós já temos carros ultramodernos. Eles ainda não voam, mas são carros super modernos. Tem inclusive um príncipe que desenvolve motocicletas, motos, na garagem do palácio. Então assim, é meio confuso, é um universo meio paralelo, difícil de realmente você colocar os pés no chão e falar: estou no ambiente imaginado ou criado pela autora. Então são elementos medievais com elementos ultramodernos e aí ficou assim meio estranho. É lógico que essa história é extremamente difícil alguém ser completamente original. Já se escreveu tanto que a originalidade realmente é meio difícil. Então assim, qual a principal trama da história? Política, poder, traição. Então não foge muito desse clichê da maior parte das fantasias ou das histórias modernas. A segunda crítica, o nome do livro, A Rainha Vermelha. De onde raios tiraram esse nome para esse livro, para o primeiro livro? Para não dizer que esse nome não aparece na história em nenhum momento, se não me engano, por duas vezes é mencionado o nome Rainha Vermelha na história. Só, não tem mais nada. E aí eu pensei, bom, todo bom leitor já começa a imaginar a trama conforme vai lendo, né? Bom, esse nome Rainha Vermelha deve ser uma rainha muito sanguinária, que assassina muita gente, que tem sangue nas mãos. Não necessariamente. Tem uma rainha malvada, mas não necessariamente. Não chega a esse ponto. A menção que é feita no livro A Rainha Vermelha não é a ela. Não tem nenhuma relação com ela. Aí depois a gente vai lendo a história, tem um sangue prateado, sangue vermelho. Ah, então deve ter alguém especial ali nos sangues vermelhos que vai se tornar rainha. Bom, só se for nos próximos livros, porque nesse aqui também não. Então o título ficou, na minha opinião de leitor, ficou bem desconexo. Não tem realmente algo, uma passagem, um acontecimento ali que justifique o título A Rainha Vermelha. Isso me deixou indignado. Enfim, as minhas críticas à história foram essas, porque o restante
é só elogios. Olha, a história é... O que eu posso dizer? É aquele livro que, a partir do momento que você leu aí as primeiras 100 páginas, você não quer mais parar de ler porque você precisa saber o final, como que essa coisa vai terminar. E aí qual que é o grande problema? Quando termina, você fica naquele dilema, e agora eu vou dormir ou eu já começo o volume 2? Enfim, a história é fantástica. E aí vamos falar um pouquinho sobre este universo da Rainha Vermelha, e eu vou tentar não dar spoiler. Basicamente o que acontece? A sociedade é dividida em prateados e vermelhos. Uma mudança genética, uma mudança biológica aí fez com que alguns seres humanos desenvolvessem poderes. Sim, poderes. Um podia controlar a água, outro conseguia controlar o fogo, outro dominava o vento, outro tinha poder de lemente, outro conseguia trabalhar com a cura. E junto com essa alteração, qual a alteração biológica que marcava essa característica? A cor do sangue dessas pessoas era prata. Em contrapartida, toda evolução deixa para trás alguns que não foram capazes de evoluir. Esses eram os vermelhos. Os escravos, os trabalhadores braçais, aqueles que eram explorados, aqueles que eram soldados nas guerras dos prateados, onde os prateados não lutavam. Então esses eram os excluídos e os explorados da sociedade. E aí já deu para perceber qual que é o paralelo principal da história. Os que estão lá no alto, com todo o poder, com toda a riqueza, com toda a glória, os prateados, e os que estão no fundo do poço, os vermelhos, que mal têm onde morar, palafita sobre os rios, sobre os mangues. E aí, esse é o contexto principal dessa história. Durante uma certa, como que eu posso dizer? Uma certa festividade no palácio, uma festividade real, onde o príncipe prateado deveria escolher a sua princesa prateada, que seria a futura rainha. Tinha ali meio que uma competição, onde cada princesa tinha que mostrar sua habilidade especial, qual era o seu poder. E aí, claro, toda monarquia deseja manter o poder, então nada melhor do que um príncipe poderoso com a rainha mais poderosa ao seu lado, para dominar a todos, né? Então tinha ali uma demonstração das princesas, cada uma com a sua habilidade especial, e o príncipe tinha que escolher então uma. E aí o que acontece? Como esses poderes, alguns eram realmente muito perigosos, tinha um campo de energia que separava a plateia real da princesa que estava lá demonstrando o seu poder, né, para evitar qualquer acidente. E aconteceu que numa dessas demonstrações a princesa lá move o castelo, balança tudo, tudo fica inclinado de cabeça para baixo e uma serva vermelha escorrega e cai de encontro a esse escudo que é energia pura. E aí ninguém ficou preocupado, é uma vermelha, né? Nada mais fácil do que substituir uma vermelha. Quem é uma vermelha para nos preocuparmos? Então, ninguém estava nem aí, né? Só esperaram a vermelha bater de encontro ao escudo de energia para sentir aí o indigesto cheiro de carne humana queimada, né? Mas enfim, seria um simples acidente, mais um acidente com um vermelho na vida, no dia a dia dos prateados. Nada demais, corriqueiro. Todos ficam surpresos quando a vermelha não é queimada. Como é possível uma vermelha cair no escudo de energia e não ser queimada, não virar churrasco? Algo que nem os prateados conseguiriam suportar. Mas esse não é o susto maior. O susto maior é quando essa vermelha demonstra habilidade para controlar a energia. Algo que nem os prateados conseguem fazer. E aí a toda desanda. Tudo muda de figura. Essa menina é, entre aspas, presa no castelo. O rei e a rainha inventam toda uma história dizendo que ela era descendente de uma família prateada muito antiga, que tinham morrido na guerra, e aí uma família vermelha tinha adotado essa menina, ela não sabia que ela era prateada.
É foda, né? O engenheiro passa anos desenvolvendo uma descarga silenciosa e ir lá e arrancar a descarga para fazer barulho. E aí então o rei e a rainha inventam uma série de mentiras, que essa menina era descendente de uma família de sangue prateado muito antiga, uma família que foi morta em guerra, nas batalhas. E aí uma família vermelha adotou essa menina, criou ela como se fosse uma filha de sangue vermelha. E escondem toda a história porque nem eles sabem de fato o que está acontecendo. Porque ninguém até então tinha visto não só alguém não morrer nesse escudo de energia, mas ninguém nunca tinha visto um vermelho com poderes. E muito pior ainda, um vermelho com poder que nem os prateados tinham. E aí então começa uma série de mentiras, uma série de trapaças, de traições para tentar descobrir o que de fato ela é e que tipo de ameaça ela representa para o Império Prateado. E aí a história fica uma coisa de louco, é mentira em cima de mentira, traição em cima de traição. E por fim das contas você já não sabe mais em quem acreditar. Tem hora que eu jurava de pé junto, fulano tá falando a verdade e ele estava mentindo. E tinha hora que falava, sua miserável, acredita que ele tá te falando a verdade. E aí de repente você duvidava, não, ele está mentindo. Gente, a história é demais, é muito, muito, muito boa. Como eu mencionei, não é nada muito original. Em contrapartida, a escrita é muito envolvente. Os últimos capítulos dessa história, acho que os últimos 5 ou 6 capítulos eu li em uma noite, porque eu não ia conseguir dormir sem saber como ia terminar. Gente, no final tem uma batalha na arena que você fica assim, você se contorce na cadeira, imaginando as cenas dessa batalha final nos últimos capítulos desse livro. E eu literalmente não ia conseguir dormir sem ler como essa batalha ia terminar. Mas a história vale muito a pena. Então, Ana, Gustavo, muito obrigado pela recomendação. Realmente estou apaixonado pela história. Então este é o volume 1. Temos depois a continuação. Eu ainda não comecei a ler, mas temos então o volume 2, Espada de Vidro, volume 3, A Prisão do Rei e volume 4, Tempestade de Guerra. Como eu mencionei, a história não é muito atual, ela foi lançada no Brasil em 2015, então já tem os 4 volumes, então quem gosta de ler uma série do início ao fim, vale muito a pena. O primeiro livro é fantástico. Tomara que os outros não decepcionem, mas pela escrita da autora no primeiro volume, grandes emoções nos aguardam. Então fica a recomendação aí dessa série. Se você não curtiu nosso canal ainda, meu filho está esperando o quê? Aperta no botãozinho aí embaixo, se inscreva. Assim você vai receber a recomendação dos nossos próximos vídeos. Do mais, se você já leu, comenta embaixo o que você achou dessa história. Compartilha com a gente aí a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.